Boa noite, que a paz seja com todos, amém? Louvado seja o Senhor, mais uma vez reunidos para exaltar, glorificar o nosso Deus, agradecer por esse dia, que nós chamamos de dia do Senhor, porque foi o dia em que Ele ressuscitou dos mortos. Hoje pela manhã celebramos a ceia e nos recordamos da morte do Senhor, mas também da ressurreição do nosso Salvador. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Senhor pelas bênçãos sobre nossas vidas, que são muitas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem temos a redenção no seu sangue, meu Deus, o resgate, a salvação, no alto preço que Ele pagou na cruz do Calvário por nós. Senhor, aqui estamos para exaltar o Senhor, te dar glória, te agradecer pelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Te agradecer pelo teu amor por nós. Tu nos amaste, tu criaste todas as coisas e criou o homem conforme a tua imagem e a tua semelhança. E mesmo após o homem cair desobediente, o Senhor continuou amando, a ponto de enviar depois o teu Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor, a tua igreja se reúne século após século para glorificar o Senhor e te agradecer por tão grande amor, tão grande graça. Recebe a adoração no trono de glória, recebe a adoração tu, ó majestoso Deus, sublime, amoroso, compassivo, perfeito e glorioso. Recebe a adoração, ó Deus, e visita-nos essa noite de maneira especial. Visita-nos com teu Espírito Santo. Fala aos corações pela tua palavra. Fortalece os teus servos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem dado poder e força a cada um de nós, em meio a tudo que temos enfrentado. Fortalece, Senhor, revigora, ensina-nos, salva a alma e edifica, aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Senhor, tu és digno de adoração. Senhor, recebe o nosso louvor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Temos feito uma leitura em sequência desse Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Marcos 1, versículos 40 a 45. Está escrito: e aproximou-se dele um leproso, de Jesus, né? Obrigado. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe:
quero, seja limpo, ou ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Que poder! E que amor! Ele é o santo, o puro. Naquela época, né, tocar em alguém leproso, tornaria você impuro. Era considerado impuro, o leproso impuro, e quem tocasse nele impuro. E Jesus, o santo, ele toca, cura, amor e poder. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse ao leproso: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas o leproso, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ele não obedeceu a Cristo aqui, o que Cristo disse. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O leproso aqui acabou atrapalhando um pouco, porque o Senhor disse: não divulgue para ninguém, que ele saiu divulgando. E aí o Senhor teve dificuldade de ficar na cidade, atendia as pessoas fora e multidões iam até ele. Vamos louvar o nosso Deus, hino do cantor cristão, o hino 104 do nosso cantor cristão. Hino 104 do cantor cristão. O bom porvir, o dia alegre chega, radiante em santa luz, quando afinal vencido o mal, vier reinar Jesus. Só haverá fim para o mal quando ele vier. Enquanto ele não vier, sempre haverá o mal, infelizmente. Mas vamos louvar ao Senhor e aguardar esse dia, né? O bom porvir, o dia alegre chega.
e aguardamos esse dia do Senhor, que a justiça reinará, todo o mal será extirpado da terra. Bem, irmãos, a irmã Patrícia, né, irmão Giovanni, estão em casa. A irmã Patrícia fez o exame, está aguardando o resultado, não sabe ainda, né, se é Covid. Essa questão de perda de olfato e de paladar, algumas pessoas estão tendo isso e não é Covid, tá? Alguns estão tendo, não é. O meu genro mesmo, em São Paulo, ele perdeu o olfato, fez o exame e deu negativo. Então está havendo também virose, algum tipo de gripe, resfriado, alguma coisa assim que está afetando também o olfato ou o paladar, tá? Mas então eles não estão aqui, estão aguardando esse tempo. Nosso irmão Diácono Marcelo também, ele está bem, graças a Deus, mas está evitando também, não veio hoje por causa disso, os 14 dias que eles dizem, para você poder se guardar. Irmão Fábio, falei com ele agora à tarde, ele vai fazer exame de sangue amanhã para ver se já está liberado. Então, continuar orando pelos nossos irmãos, temos colocado nos grupos, os irmãos orarem, pelos nossos irmãos, pelos enfermos, as pessoas que estão em dificuldade. Então, alguns avisos, né? Ontem tivemos nosso período de oração, quem pôde, claro, na sua residência, na sua casa, quem pôde fazer jejum também. Hoje pela manhã tivemos a ceia do Senhor. Mês que vem provavelmente faremos ainda de manhã, porque tem algumas coisas para a gente acertar. Inclusive eu cometi um pequeno erro, né? A minha esposa me alertou, falou comigo depois. Então é necessário fazer mais um domingo pela manhã para a gente, né, poder, nesse novo normal, e aí voltaremos a fazer à noite com mais pessoas. E alimentos, temos recolhido alimentos. Uma pessoa já foi ajudada hoje, também veio aqui, já levou alimento, então os irmãos podem continuar trazendo alimentos para ajudar as pessoas. Domingo que vem, 18h30, reunião de obreiros, tá? No próximo domingo, 18h30, teremos sessão no terceiro domingo, então uma reunião rápida, meia hora, resolvemos as coisas necessárias. Dia 23 de setembro, né, semana passada, foi aniversário da igreja. A igreja completou 47 anos. E só que devido à situação que vivemos, não fizemos nenhuma programação especial. E mais 3 anos, permitindo o Senhor, serão 50. Irmãos, e permitindo o Senhor, eu acho que fevereiro ou março, já permitindo o Senhor, ficar em oração, do ano que vem, já dá para a gente começar a estar colocando piso na igreja. Então continuem orando, né? Deus abençoe os irmãos, né? As ofertas, dízimos, a cooperação dos irmãos, e está chegando, mesmo nesse período de pandemia, creio eu que será possível. E claro, quando chegar aos 50 anos, né, vamos melhorando dentro do possível, que é necessário. Estamos no Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, esse enfoque com relação às mulheres, que possam se prevenir, fazer exames com relação a câncer de mama e colo do útero, câncer do colo do útero. Então as irmãs estejam atentas a isso. Pela manhã, irmãos, eu falei, né, e vou falar agora novamente, com todo carinho, todo amor. Nós sabemos que há irmãos que estão com dificuldade, que estão impossibilitados realmente, estão se resguardando, se precavendo, sabemos disso, né? Mas fica um alerta também pastoral, um alerta, porque se a pessoa vai a vários lugares, né? Vai a shopping, vai a isso, vai aquilo outro, estamos em culto desde julho, presencial, né? Então, e a pessoa não vem, claro que vem às vezes de manhã, não vem à noite, às vezes vem no domingo, não vem no outro, por causa de todo o problema que temos vivido. Mas, um alerta, não vem à igreja, por que talvez? Será que o vírus estaria circulando só aqui? Então, um alerta é necessário fazer com todo respeito, todo carinho que eu tenho aos irmãos. É meu dever, minha obrigação alertar para essa questão. Bem, o culto online é uma bênção, é um instrumento
né, poder transmitir para os irmãos que estão impossibilitados, que estão em casa, por alguma coisa não podem vir. Então, é uma bênção sim, mas não substitui. É um instrumento necessário e útil nesses momentos, mas não substitui o culto presencial. É igual ao batismo, você não pode batizar a pessoa, tem que ser presencial, né? A ceia, também nós entendemos que a ceia é presencial, assim também o culto em si, a importância do culto presencial. Ok. Irmãos, ao final do culto, tem uma máscara estilosa, né? Alguns irmãos estão aí, de missões nacionais para ajudar em missões, tá? Ajudar em missões, é uma máscara estilosa, e você querendo contribuir R$10, todo o dinheiro arrecadado será mandado para missões. Estamos em meio de missões, e nosso alvo, né? R$1.500, nós podemos ultrapassar. Então, os irmãos interessados, depois, ao final do culto, tá? Virão aqui à frente, e aí você, se tiver... Mas durante o mês todo nós vamos estar com essa... com marketing. Quando durar o estoque, as marcas estarão à disposição para você poder adquirir e ajudar em missões. Uma máscara bonita. Vamos então a tema, aproveitar esse momento então temático de missões, o tema de missões, e um vídeo, irmãos. Olha, esse vídeo mostra o dinheiro ofertado para missões, o que conseguimos para missões, não é só para ajudar os missionários em termos financeiros. Esse dinheiro também é investido em obras sociais de grande ajuda, e uma delas é a Cracolândia, que na verdade vira Cristolândia, tá? Então veremos daqui a pouco aqui um testemunhozinho, assim, algumas coisas assim impressionantes. E todo ano que essa igreja contribui, está ajudando lá, está contribuindo para que coisas grandiosas aconteçam. Nós vamos então ao tema e divisa, né? O tema é porque Ele me amou, porque Ele me amou. A divisa está lá em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí, não, pode apagar, por favor, aí, apagar as luzes aqui da frente, vai botar o videozinho ali agora, que fala um pouco assim, de onde é investido, em que nós ajudamos, ofertando para missões. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha, essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia baixar em casa, ficava todo dia no droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir
e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, quando você contribui com missões, além de ajudar a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, sustentando o missionário, nós também sustentamos obras sociais como essas aí, na Cracolândia. Não sei se vocês perceberam, aquela menina que vendeu o filho para comprar droga, o juiz deu que essa criança foi acolhida no Lar Batista. F.F. Sorenha, esqueci agora, mostrou ali. Tá? Então, é para isso, missões. Então, quando contribuímos para missões. Vamos orar. Deus, Senhor Deus, o pecado, Senhor. O pecado entrou no mundo e trouxe toda essa desgraça. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho. O pecado entrou no mundo, mas o Teu Evangelho veio com Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela salvação. Obrigado pela luz em meio às trevas. Obrigado pelos missionários mundiais, nacionais, estaduais, municipais, locais. Obrigado, Senhor. Toma em Tuas mãos cada um deles. Fortalece, dá ânimo em meio às lutas, as tristezas. Com certeza, esses que trabalham ali, naquele local, na Cracolândia, quanta tristeza no coração ao ver o estado daquelas pessoas escravizadas, dependentes, as crianças. Meu Deus. Senhor, abençoe os Teus servos. Ajuda-os, usa-os para resgate de almas. Usa-os para que aquelas crianças venham a conhecer o Senhor, a luz, a alegria, a vida, e não cresçam ali e acompanhem os passos, aqueles caminhos tortos. Meu Deus, abençoa cada um de nós, que haja voluntariedade, como tem havido na Tua igreja, de sempre contribuir, porque sabemos que essas almas valem muito mais do que dinheiro. Abençoa, Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Ano após ano, tem contribuído, tem ajudado, tem servido o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou chamar a equipe de louvor. Nós vamos louvar o nosso Deus, exaltar o nosso Senhor. Boa noite, igreja. Queria os irmãos colocar-se de pé nessa noite para juntos louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus, né? Que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
mais perto de Ti. Mais alto, mais puro, mais santo, mais perto de Ti. Acima, o Senhor nos faz andar acima de todas as coisas, até mesmo em cima dessa pandemia, caminhando por cima, olhando para o alto, olhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar prosseguimento, estamos chegando ao fim do sermão profético, o sermão que o Senhor Jesus Cristo começou a pregar e ensinar aos discípulos. Nós vimos que ele fala dos princípios de dores antes da sua vida, antes de vir a esse mundo. Os discípulos perguntaram quais seriam os sinais, e ele falou, meditamos sobre isso, os sinais da vinda do Senhor. Depois meditamos na grande tribulação, a grande aflição dos últimos dias. E começamos que antes de encerrar o sermão, o Senhor Jesus, ele usa 4 ilustrações como alerta para nós. Ficarmos atentos, alertas, prontos para a vinda dele. E o primeiro alerta que ele deu foi usando um fato real, o dilúvio que aconteceu sobre o planeta. Pessoas foram pegas de surpresa, não esperavam, não criam. E veio o dilúvio e levou a todos. Semana passada nós vimos mais 2 alertas que ele dá. 2 parábolas. A parábola do bom servo e do mau servo. E o senhor daquele servo veio. Um dos servos foi bom e prudente. O outro não. O outro não tinha consideração pelo seu senhor. Começou a espancar os outros. Beber, viver em bebedeiras. E o senhor veio e chamou a juízo aquele servo. E a segunda parábola que vimos semana passada, que é o terceiro alerta do Senhor, a parábola das 10 virgens. 5 sábias que estavam prontas quando o noivo chegou, e 5 tolas que não estavam prontas para a vinda do noivo, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos para a última parábola. O último alerta do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua vinda. Você tem ouvido esses alertas do Senhor? Tem levado a sério? A humanidade tem levado a sério esses alertas do próprio Senhor Jesus Cristo? As pessoas têm se arrependido dos pecados e se convertido? Tem recebido a Cristo como Salvador? Você que está aqui essa noite, você tem percebido o que está ocorrendo no nosso planeta, no nosso Brasil? Tem percebido tudo o que tem acontecido? Último alerta do Senhor. Talvez seja essa a tua última chance. Aproveite essa oportunidade essa noite. O Senhor Jesus é o mestre dos mestres. É interessante que essa última parábola que nós vamos meditar, ela praticamente é uma repetição. A lição básica dela é uma repetição da primeira e até da segunda. A lição principal dessas parábolas é a mesma: estar pronto, porque o Senhor vem a tomar o juízo, a tomar conta com os seres humanos. O juízo final está próximo. E essas 4 parábolas, três parábolas e a questão do dilúvio, falam sobre isso, de estar pronto, os 4 alertas dele. Ele é o mestre dos mestres. Por que eu digo isso? O ensino é a arte da repetição. Ensino é a arte da repetição. É assim que aprendemos as coisas. Como aprendemos a falar? Repetindo, repetindo, repetindo. Na escola, como aprendemos as coisas na escola? Através de um processo de repetição.
Você vai ensinar uma língua estrangeira, por exemplo? Vamos lá, repita comigo. Repita, repita. Aí vem o exercício de fixação da aprendizagem. Aí vem o exercício de revisão. Ensino é a arte da repetição. E essa última parábola também repete a lição principal de que todos devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Ela tem nuances diferentes, mas a lição básica é a mesma. Vamos ler. Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Um homem, um senhor, chamou os seus servos e distribuiu, 10 para você, 5 para você, distribuiu talentos. Na verdade aqui 5 para um, para outro foi 2 e para outro 1 talento. E foi para onde? Foi embora. 16. E tendo ele partido, aquele que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. É uma ilustração do próprio Senhor. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola às vezes é usada para crentes, falando sobre questão de dons, né? Que Deus deu talentos a gente, que não podemos esconder os talentos, enterrar os talentos. Ela até pode ser usada em parte, mas a verdade é que ela é muito mais abrangente. E veja que no final aqui fala que esse servo inútil será lançado nas trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. E os crentes não vão para um lugar. O cristão não vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, por um certo lado, pode ser aplicada a questão de talento, o dom que você recebe, de usar para a glória de Deus,
mas ela é muito mais abrangente. Ela fala, na verdade, do que Deus deu a todos os seres humanos. Porque para um lugar de choro e ranger de dentes, quem vai para lá? Incrédulos, não crentes, ou crentes professos, nominais, que têm o nome de que são crentes, mas não são. Não têm uma vida verdadeira. São crentes de aparência. Há algumas semelhanças entre essa parábola, que é a última, e a primeira, do servo bom e do servo mau. Quais as semelhanças das duas? Lembra? É praticamente uma repetição, com alguns detalhes diferentes. A lição básica é a mesma. Semelhanças. Existe um Senhor que dá responsabilidades a servos. Esse Senhor vai para longe. E existe o servo bom e servo mau, são semelhanças dessas parábolas. E também o retorno desse Senhor numa data não marcada. Semelhanças. Ele não marcou quando voltaria. E o juízo, a cobrança que é feita aos servos. São semelhanças. Agora, tem algumas diferenças e uma delas é muito interessante. A primeira parábola mostra que o servo bom, prudente, fiel, agiu corretamente com o bem do seu senhor. O servo mau, ele fez coisas ruins na primeira parábola. Lembra? Nós vimos aqui, ele fez coisas negativas. Ele espancou os conservos. Ele ficava em bebedeiras. Então ele fez coisas negativas, ruins. Pecado, prática do pecado e também desconsideração com o Senhor dele. Não tinha consideração nenhuma pelo seu Senhor. Se tivesse, não faria com as coisas do Senhor o que ele fez. Já nessa parábola aqui, que você percebeu, esse mau servo, a princípio ele não fez nada de ruim. Ele estava na bebedeira. Ele não espancou ninguém. Ele pegou o talento, cavou na terra e pronto. A princípio, ele não fez nada de ruim, aparentemente. Porém, ele mostra a mesma desconsideração para com o Senhor. Você percebeu a imagem que ele faz do Senhor? Ele diz: sei que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha como ele considerava o Senhor dele. Desconsideração. Ele não produziu bons frutos da mesma maneira que aquele mau servo da primeira. E aqui é uma coisa muito, muito importante. A vida cristã, a vida que agrada a Deus, não é apenas negativa. Tipo assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço coisas erradas. Esse homem que a princípio não ofendeu ninguém, não bateu em ninguém, não vivia em bebedeiras, mas assim mesmo ele foi para um local de trevas exteriores, de choro e ranger de dentes. A vida que agrada a Deus não é só não faço coisas ruins e negativas. A vida que agrada a Deus é uma vida positiva de fazer o bem. Não é só não faço o mal, mas é faço o bem. Temos que ter cuidado com a religiosidade. Cristianismo aparente. Um cristianismo nominal. Sirvo a Deus, sim. Um pastor, há 400 anos atrás mais ou menos, Richard Baxter, ele falou o seguinte: não fazer nenhum mal, não ter feito nenhum mal é elogio para uma pedra, não para um homem. Não fazer mal, isso é elogio para a pedra.
não para um homem, não para um homem. O Senhor voltará. O Senhor Jesus Cristo voltará para cobrar dos mordomos, administradores, uma linguagem mais atual hoje, administradores, ele voltará para cobrar o que fizemos com coisas que nos foram dadas. Nós, seres humanos, somos responsáveis diante de Deus. Ele fez isso com os talentos. Talentos para um, talento para outro, talento para outro. É o que ele dá ao ser humano. Ele cobrará. Como eu tenho cuidado das coisas que ele me entregou, dos talentos que ele me entregou, a vida que ele nos deu. Temos produzido frutos para Deus, para a glória de Deus. A família que ele me entregou, para a glória de Deus. Cuido bem. Filhos honram pais. Marido cuida da esposa. Esposa cuida do marido. A vida, família, meu tempo. Ele cobrará o que eu tenho feito no meu tempo. Eu uso do meu tempo para servir a Ele. Meus bens. São talentos, são coisas que Ele deu para nós. Vida, família, tempo, bens, meu emprego. Empregados, até empregados que eu tenho. Eu serei cobrado em como eu lido, eu cuido, eu trato dos empregados. Tudo isso. Governo, tem uma posição de governo, de autoridade. Que vergonha temos vivido. Governantes estão em posição de governo, são talentos que foram dados a eles. E o Senhor do universo, a Bíblia diz que as autoridades foram instituídas por Deus para o bem do povo, o bem da sociedade. É Deus que institui, dá o talento. Você vai ser governador, você será prefeito, você será vereador, que é a parte legislativa, você será rei, você será presidente. É Deus, mas Ele cobrará. Talentos, se foram produzir o fruto para Deus. Fruto para Deus. Nessa palavra aprendemos que haverá galardões. Viu? Quem teve 5, produziu mais 5. E houve recompensa. Irmãos, isso é motivação para nós. Servirmos ao Senhor. Como diz a Escritura, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é. Sirva ao Senhor. É uma motivação para nós essa parábola. Viu? Que ele disse, olha... Bem-estar, bom e fiel servo. Você ouvirá isso do Senhor, sirva, é motivação para nós. Motivação, haverá galardões. Agora, haverá também condenação. Galardão, recompensa, mas punição. É o que ensina a parábola. Gálatas 6. Olha. Isso vai acontecer. Gálatas 6, versículo 7. 6, de 7 a 10. Não erreis, fala, não errem. Você que está aqui essa noite, não erre, não se deixe enganar, não se deixe levar, deixe levar pelo mundo, pelo que as pessoas dizem, pela filosofia humana, pela maneira de viver do mundo. Não se deixe enganar por Satanás, pelo diabo. Não erre. O último alerta do Senhor. 4 alertas.
não erreis. Deus não se deixa escarnecer, zombar. É como se Deus dissesse: não zombem de mim. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne tem uma vida carnal, de pecado, desobediência a Deus. Aquele que semeia na carne ceifará corrupção, ceifará condenação, ceifará perdição. Quer ver o que é semear na carne? Gálatas, vamos ver, capítulo anterior, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. O que semeia na carne. E o que é semear na carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, sexo ilícito, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que são discórdias, emulações, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro: amado, não erre, não erreis. Se o mundo vive dessa maneira, fuja disso, escape, não participe, não seja enganado. Salvai-vos desta geração perversa, diz a Escritura. Salve-se, salve-se, sai daí. Acerca das quais vos claro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Volta lá, Gálatas 6:8. Porque aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito. E o que é semear no Espírito? Lembra que eu falei, a vida cristã não é só eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço as coisas que eu vi aqui agora. Ela é positiva, a vida cristã é poderosa, é vida, é eficácia, é poder, é uma bondade ativa. Não é só não faço isso, é eu faço, eu pratico o que agrada a Deus. E o que é uma vida no Espírito? O que é semear no Espírito? Volta aqui, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é semear no Espírito. É fruto que o Senhor quer no ser humano. Gozo, alegria independente de qualquer circunstância, alegria no Senhor. Paz com Deus, paz com o próximo, é isso que Ele vai querer. Paciência, benignidade, bondade. Bondade é prática ativa do amor. Fé, confiança, fé em Deus, confiança plena em Deus, mansidão, temperança, controle próprio. Isso é semear no Espírito. Você tem esses frutos? Você tem esse fruto do Espírito? Voltemos a Gálatas 6. Porque o que semeia, 6 versículo 8. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem semeia no Espírito ceifará vida, vida eterna, vida em Cristo Jesus.
A pergunta que fica essa noite: você está preparado para o encontro com o Senhor? Você tem obras da carne ou tem o fruto do Espírito? Você é carnal ou você é espiritual? Aqueles 2 servos que receberam os talentos e frutificaram, semearam no Espírito e entraram no gozo, na alegria, no céu, na glória. Aquele outro, não, semeou na carne. E ceifou o quê? Trevas e ranger de dentes. 4 alertas. Que nessa noite você se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Esse foi o último dos 4 alertas. E então o Senhor entra no fim. Então virá o fim. Amado, creia no Senhor Jesus Cristo, permitindo o Senhor, semana que vem, nós vamos entrar então na parte que é a volta dele. A volta. E então virá o fim. Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou chamar a equipe de louvor. Nós vamos encerrar o culto adorando o nosso Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 4 alertas. Que nós possamos estar crendo nos alertas e nos preparar para encontrar com o Senhor do Universo, o dono de todas as coisas. É interessante, nós nos achamos donos de muita coisa, né? Ah, minha casa, o meu carro. Na verdade, nós somos mordomos. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono, inclusive de nós. Vamos louvar o Senhor.
de aflições, como cantamos aqui. Sim, o trovão, o mar, tudo se levanta. Todas as aflições que temos passado nessa época, mas muito mais do que descansar nesses momentos, é descansar na eternidade. Quando Ele vier, amado, quando Ele vier, você entrará no gozo do Senhor? Ou irá para um local de choro e ranger de dentes? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a igreja está na terra para anunciar para qualquer um, por pior que seja o pecado, que você pode se arrepender e crer em Cristo e estar preparado para a volta dele. Semana que vem vamos ver como isso tudo será destruído. E não vai ser o homem que vai destruir. E você pode escapar disso. Nele. Porque Ele derramou o sangue para salvar você. Creia nele. Oremos. Ah, Senhor, esses alertas teus estão aqui há 2000 anos nesse livro maravilhoso que é a tua palavra. Quanta paciência o Senhor tem, quanto amor, quanta misericórdia, renovando o convite ao ser humano, a cada geração: venham para mim, venham para mim, venham para mim, porque eu virei. Alertas há 2000 anos, meu Deus. Ó Senhor, que as almas ouçam, Senhor, o Teu Espírito Santo possa tirar a surdez, tirar a cegueira da humanidade. O Senhor está às portas, batendo, e as pessoas não estão enxergando. Meu Deus, dá a visão, dá a audição, meu Deus. Se há alguém aqui hoje, Senhor, que não sabia disso, que era ignorante em respeito a isso, Senhor, que tenha ficado esclarecido, que tenha entendido, compreendido, e corra para o Senhor, corra para os pés da cruz, corra para os pés do Salvador, porque está próxima a tua vinda e o Senhor cobrará de cada um. E a única maneira de sermos salvos é crendo em Ti e produzindo frutos dignos de arrependimento. Obrigado, Senhor, porque pela Tua graça somos salvos. Meu Deus, abençoa o Teu povo. Não sabemos se o Senhor volta essa semana, se o Senhor voltará na semana seguinte, daqui a 20 anos. Está na Tua agenda, Senhor. Abençoa o Teu povo. Toma Teu povo essa semana, fortalece, ajuda, dá vigor, e que eles sintam a Tua presença diante dele, dentro deles, o Espírito Santo que em nós habita. Abençoa o Teu povo, Senhor. Que Teu povo aguarde com alegria. Eis que o dia vem, breve vem, o dia em que o Senhor será glorificado, exaltado nas nações. Todas as nações serão reunidas diante do Senhor. E bem-aventurado aqueles que vão ver o Senhor para a salvação. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus